Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estava com saudades desse programa, faz tanto tempo que a gente não grava ele, né, Carol? Pois é. Estou aqui, como sempre, com a Carol Simão e com uma convidada que, como de costume, a Carol vai apresentar pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Eu também tava morrendo de saudade de conversar com vocês e trazer convidados especiais demais pra nós. Hoje a nossa convidada é a querida Prisca Mendonça. E se você não conhece ela, para agora, dá um pause aqui, vai até o Instagram. Você pode procurar ela também como escritora, mas eu gosto muito de ler a bio das pessoas na página pessoal delas, né? Porque olha como ela se descreve. Vivendo o Coriandeu, cristã, esposa e mãe, teóloga, escritora e professora da Bíblia e fundadora do Teologia para Mulheres. Então, só para vocês sentirem, tá? O naipe da nossa convidada hoje, tá? E claro, eu vou deixar ela se apresentar, falar um monte de bobagem que eu possa já ter cometido aqui. E primeira coisa que eu quero saber, o nome é Prisca mesmo, né? Isso mesmo, Prisca. Não é apelido, é isso, né? É, isso, geralmente as pessoas acham que é apelido, mas Prisca é do grego, né? Prisca, Priscila é o diminutivo de Prisca no grego. Olha. Então Prisca seria o original, e Prisca quer dizer idosa. Eu acho fantástico, porque assim, eu acho que não teria nome melhor pra me definir, porque eu sou uma pessoa idosa, entendeu? Já que Uma alma de daquelas, idosa. tipo eu, assim, quando era adolescente, as pessoas falavam já que eu era mente de velho. Eu, já. totalmente. Então, é Prisca mesmo. Meus pais pegaram ali do texto de Romanos, né? Tem outras passagens, mas por causa de Priscila e Áquila mesmo, né? Na versão que eles escolheram, estava Prisca e Áquila. Então, Que é a legal. escolha deles. Sim. Sensacional. Muito bom. Mas vai lá, Tan. Antes da gente começar Bom, aqui. antes da gente começar, né, como todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria saber, ou pelo menos longínquamente deveria se lembrar que um dia a gente teve isso, né? A gente tem uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um de nós desafia outro participante do episódio para usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto normal da nossa conversa, e se por acaso algum de nós chegar até o fim do episódio sem usar a sua palavra, vai pagar aí uma prenda, aí um trava-línguas, e já aconteceu poucas vezes, acaba sendo bem engraçado, mas eu acho que as 3 palavras vão ser tranquilas de usar hoje. A gente já fez um sorteio prévio para saber quem ia desafiar quem. Vou desafiar a Carol vai desafiar a Prisca e a Prisca vai me desafiar. E antes da gente dizer as palavras, é muito importante a gente lembrar vocês, ouvintes, que cada uma dessas palavras, sem acento, tá bom? Não usem os acentos. Elas funcionam como código de cupom de desconto para vocês assinarem um dos planos lá no Clube Ictus e conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos seus planos. Basta então usar uma de qualquer uma das 3 palavras aqui e garantir o seu desconto na primeira mensalidade. A gente tem um clube de assinaturas que você também já deve conhecer. Você tem todos os detalhes lá no site ictus.com.br. A gente tem isso na descrição do programa. E lá você pode desde assinar planos para o seu bebê, né? A gente tem o primeiro plano lá, o mais infantil possível, o Cavalo Marinho. A gente tem mais 2 planos infantis, que vão escalonando conforme as idades. E temos 2 planos adultos, sendo que o nosso carro-chefe é o Peixe Grande, o plano Peixe Grande, onde a gente manda todos os meses 2 livros. Esse é o único plano com 2 livros. A gente tem um livro normalmente cristão e um livro secular. A gente gosta muito dessa dança, dessa mistura de coisas. E pelo menos um dos livros do próximo mês, do mês seguinte ao da publicação desse episódio, vai ser uma das indicações que a Prisca vai dar pra gente neste episódio. Então, se você gostou, você tem até o final do mês para garantir o seu plano Peixe Grande e ganhar, então, no seu kit uma das indicações que a Prisca vai dar pra gente. Acho que agora é a hora de eu dizer a palavra pra você, Carol. Vamos lá. Você já deve saber que a gente tá fazendo, no momento da gravação, né, uma leitura coletiva lá no Discord, que vai ser tema do próximo literário na nossa parceria com Irmãos.com, do livro Capitães da Areia. Essa palavra aparece várias vezes lá. Eu não a conhecia, apesar de ser, enfim, algo que talvez eu já devesse conhecer, mas eu gostei bastante dela. Eu não sei
como você vai conseguir usar isso, Carol, mas aí não é meu problema, tá? A palavra é trapiche, com CH. Trapiche. Tá bom, eu acho que dessa vez eu vou fazer o trava-línguas, mas eu vou me esforçar demais pra usar essa palavra, trapiche. Beleza? Então, eu fiquei responsável em desafiar a nossa convidada e a palavra que eu escolhi pra Prisca é eflúvio. Eu não quero passar vergonha e ficar com trava-língua. Eu fiquei com a palavra mais difícil, né? Eu acho que faltou aí, sabe, uma misericórdia, uma empatia. Mas não, vou me esforçar para não fazer feio. Legal. E você me desafia com o quê, Prisca? A minha palavra é estapafúrdio. Estapafúrdio. É fácil, eu uso ela há muitos anos. Eu fiquei meio com medo de estar usando errado. De um jeito errado, mas não tava, não. Sabe, que beleza. De um jeito estapafúrdio. Não vale, hein, Chico? Ainda não vale. A gente não fechou o bloco de apresentação. Não vale. Do dicionário. Queremos agradecer o pessoal que tá aqui com a gente acompanhando no Discord. A gente faz a transmissão, né, a gravação e a transmissão desse episódio ao vivo no Discord. E você pode participar ouvindo e deixando os seus comentários também dentro do chat. Para fazer parte é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Você vai entrar na nossa comunidade no Discord. A gente organiza várias leituras coletivas, faz a transmissão dos episódios aqui e é tudo de graça. Então, por que não, né? Eu tenho uma primeira pergunta para Prisca. E é uma pergunta meio boba, tá? Mas enfim, talvez um bom quebra-gelo. O nome do ministério, né, Teologia para Mulheres, ele aconteceu assim, meio que sem querer, de cair para TPM ou foi mirado? Olha, nossa, muito interessante. Pois é, né? Eu falo assim que Deus é o cara do marketing, né? O meu cara do marketing, assim, porque geralmente eu não sou boa nisso, mas as sacadas vêm dele, né? Mas quando eu criei o Mulheres, quando eu escolhi o nome, eu não fazia ideia de que as iniciais formavam essa sigla TPM. Eu simplesmente falava, quero ensinar teologia para mulheres, sabe? Teologia para mulheres, beleza. Acho que só uns 2. Nossa, deu super certo. Deu muito certo. Acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu não sei o que eu tava fazendo, mexendo numa coisa no Instagram. Eu falei, nossa, em vez do pessoal ficar falando teologia para mulheres, né? É muito longo, tipo, podia abreviar. Eu falei, nossa, TPM tem tudo a ver com a mulher. Tava ficando, muito bom. TPM. Não, mas essa é uma TPM boa, é uma né? TPM isso, boa, né? Exatamente. Inclusive, esses dias eu tava gravando com alguém, aí, o título, né, da nossa conversa, eles colocaram assim, TPM, mas não aquela. Olha, achei Boa. Sensacional. Muito bom. A gente vai começar aqui nosso bate-papo, a gente já pegou aí a curiosidade do nome da nossa convidada, e é bem bacana, porque meu nome também é Carol, não é Carolina, Caroline, nem nada do tipo, então as pessoas também... então, elas olham pra mim e elas pensam que é meu apelido, né? E foi muito interessante, porque quando eu conheci a Prisca, foi por causa de alguns devocionais que eu comecei a acompanhar dela nas redes sociais. Gente, é sempre muito abençoador quando você consegue assimilar o que as influencers digitais, né? Porque não tem jeito, você acaba se tornando uma influenciadora, né? Elas falam, e quando falam com propriedade, e uma propriedade bíblica é melhor ainda, né? Então, hoje em dia, infelizmente, tem muita coisa, né? Vou falar ruim na internet que nos influencia duvidosa, muito. Né? Duvidosa. E eu gosto muito de saber que mulheres sérias... Eu tô falando de mulher porque a gente hoje tá aqui com a Prisca, né? Mas de mulheres sérias que estão dispostas a estudar, estão dispostas a abrir mão, muitas vezes, de conviver com o marido, os filhos, com a própria comunidade, né, da igreja, para poder trazer alguma coisa relevante, né, para a internet de um modo geral. Então, Prisca, assim,
Primeiro, eu queria muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter parado aí um tempinho para conversar com a gente. E nós queríamos muito conhecer a Prisca. Quem é Prisca? Onde vive? O que come? Muito bem, muito bem. Olha, gente, bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada e assim, né? Eu estava comentando da questão dos livros e tal. Eu amo livros, né, desde criança. Então, o meu universo são os livros. Então, isso é muito legal. Acho que até isso já dá um gancho aí para minha resposta, né? Meu pai também sempre foi um leitor voraz. Então, eu lembro quando eu era criança, eu lembro de uma vez que eu tava assim, eu decidi contar os livros da biblioteca do meu pai, né? Eu parei no 800 e desisti. Nossa. Então, eu cresci nesse universo, então, amo leitura. O meu pai, ele é professor de teologia sistemática, né? Então, assim, cresci, tive muita influência dele, inclusive, para estudar teologia. Bom, então, eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Luiz. O Luiz é pastor. Nós somos membros da Igreja Batista Reformada, aqui em Cotia, São Paulo. É pertinho de casa. Nós temos um filhinho. Olha aí. Tô na Raposo, aqui do lado. Nossa, gente, olha só que beleza. Estamos pertinho. E aí a gente tem o Azaf, que tem 2 anos. Que é um fofo lindo, nossa. Sou suspeita. Eu tô pra ver uma mãe pra falar que foi o filho. Até que ele não é muito bonito não, mas ele é legal. Mais ou Conheci uma mãe menos. assim ainda. É jeitosinho. Mas ele é uma graça, é a nossa alegria, assim, é muito legal, porque assim, aqui em casa nós somos bem tranquilos, assim, eu sou mais na minha, o Luiz também mais na dele, o Azaf, ele assim, veio, assim, revolucionar a nossa vida, né, ele nos tira do eixo, e isso é muito legal, assim, tem sido uma aventura. Bom, eu nasci em Angola, eu acho que essa é uma curiosidade interessante, todo mundo sabe. Olha. Pois é, olha aí, a minha convidada internacional. Angola fala português, né? Português de Portugal. O Luiz, inclusive, também é angolano, ele tem o sotaque mais forte. O meu sotaque, sim, já foi basicamente porque eu vim pro Brasil com 6 anos. E desde então a gente não voltou, né? A gente acabou ficando por aqui. Então faz, assim, eu cresci aqui toda a minha vida. Você é mais brasileira que angolana, é isso? Exatamente, sou mais brasileira do que angolana. Esse ano, se Deus permitir, quero ir visitar, né? Espero que dê certo. Seu marido é angolano, você veio com 6 anos e, assim, que mal lhe pergunte. Olha que como coisa. É que vocês conheceram, né? Então, nós nos conhecemos aqui no Brasil, em Vargem Grande Paulista, que é uma cidade minúscula em São Paulo, dentro do seminário. Ai, que legal. Foi Deus mesmo. É interessante, né? A gente saiu do mesmo continente para se encontrar numa cidade Você não foi pequena, buscar ele Deus lá, faz. isso, né? Não fui. Veio sozinho. Que legal. A gente se conheceu lá no seminário. Então, eu nasci num lar cristão, né? Meu pai é pastor. Que joia. Acho que por estar muito envolvida nesse meio, né, pastoral, teológico, então isso despertou meu desejo de estudar teologia, mas, na verdade, eu sempre dizia que eu não estudaria teologia, né, que eu nunca faria seminário, porque eu não gostava, eu queria, sei lá, viver minha vida. É o discurso de todo filho de pastor. Todo filho de pastor. É filha de pastor também. Revoltado. Também, você me entende, né, cara? Sim. Revoltado, não quer saber de nada. Mas Deus tem seus planos, né? No fim das contas. Mas a Carol não ficava atrás dos livros de teologia do pai dela, não, né? Era outro tipo de livro, né, Carol? Exatamente. Queria saber, né? Eu era mais revoltada. Oh, meu Deus, olha aí. Não, e aí, no fim, eu fui pro seminário por uma crise mesmo, assim. Eu tava, acho que com 22 anos, mais ou menos. E eu tive uma crise de fé, assim, que eu falei assim, meu Deus, né? Tipo, eu creio porque meus pais me ensinaram a crer assim, eu creio porque realmente eu tenho uma fé genuína, uma fé real. Então, assim, esse meu conflito de será que eu sou realmente crente? Será que eu realmente entendi o evangelho? Qual que é o fundamento da minha fé? É Deus? É a palavra de Deus? Ou é o fato dos meus pais terem me levado pra igreja, né? Se Você estava fazendo alguma outra faculdade nessa época, não? Sim, eu tava fazendo nutrição na época.
Tá. E aí, no fim das contas, eu meio que assim, né, dei um 360, falei, não, eu preciso fazer seminário, eu preciso estudar, preciso entender essa fé que eu digo professar e ver se é realmente isso, né? E aí eu fui pro seminário, e foi muito bom, assim, eu falo que o seminário foi um divisor de águas na minha vida, porque eu realmente conheci profundamente, assim, as verdades bíblicas, as verdades, os fundamentos, né, da fé cristã, e foi muito bom, assim, porque eu tive muitos professores que eram pastores, sabe? Então, assim, às vezes Nossa, eu saía super chorando entendo isso. das aulas. Nossa, Você eu não saía tinha nenhuma pretensão missionária, nem nada do tipo. Era Não só tinha. resolver os seus problemas com a fé. Só resolver minhas crises. Era até engraçado, porque geralmente quem tá no seminário tem propósito ministerial, né? Sim, Então, só pois é. perguntava, né? Aquela coisa toda. E eu falava, eu tô aqui pra aprender, mas eu saí. Aí, Carol, a Prisca é um híbrido entre eu e você. Então, pois é. Porque eu sou formado em matemática e fiz seminário sem querer ser pastor, nem missionário, nem nada. Porque eu queria me aprofundar com a minha fé. Enfim, tive essa mesma sequência aí. Eu não chego a chamar de crise de fé, porque eu não coloquei a minha fé em xeque. Eu não sei se você chegou a ponto disso. Mas eu cheguei a alguma coisa do tipo, caramba, eu me digo cristão aqui, mas meu cristianismo, pra usar uma palavra bem zoada, sabe? É meio troncho, sabe? É estapafúrdio até. Agora valeu, Chico. Olha aí. E aí, o que eu vou fazer com isso, sabe? E, enfim, conciliei trabalho, eu já tinha me formado, tava trabalhando. Falei, vou fazendo um seminário à noite. 2 dias por semana, demorei 10 anos pra me formar e tal. Mas, assim, a trajetória que você descreveu aí foi exatamente o que eu tive. Professores que eram muito pastorais, assim. Sim. E saí de aula super emocionado, quase chorando, tendo, talvez pela primeira vez, um relacionamento com Deus, assim, que, assim, quase palpável. Sim, E, enfim, eu super imagino que você passou e foi meio isso. Foi nesse tempo de seminário, né? Eu tava lá super empolgada, maravilhada com aquelas verdades. Aí eu comecei a pensar, poxa vida, seria legal, né? Se mais mulheres se interessassem em estar aqui, porque eu queria compartilhar com as minhas amigas. E naquela época, principalmente, eu tava num contexto de igreja que não se valorizava muito o ensino teológico, né? Então, o próprio seminário, assim, a maioria, pelo menos no meu contexto, era alunos, não alunas. Não sei se foi o seu contexto também. Também, né? Numa sala de 20, nós éramos em 4 mulheres, eu acho. Então, assim, não havia muito interesse. Eu lembro até que uma vez eu ouvi, assim, né, um comentário de uma irmã da igreja, tipo, você tem que parar com esse negócio de teologia. Na época eu era solteira, né? Você tem que parar com esse negócio de teologia. Homem não de mulher fica estudando muito, não sei o quê. Vixe, lascou, né? Porque eu amo isso. Vou morrer solteira. A ironia é que eu casei, eu conheci o meu marido no seminário estudando teologia, né? Então, assim... Então, é isso que eu desejo, realmente, de ensinar. Só que eu queria ensinar a teologia de uma maneira que fosse simples, né, para as mulheres. Sim. Porque eu sei que você vê um livro de teologia sistemática, né, aquele tamanho todo, só assim, meu Deus, né? Os termos são mais complexos, então eu queria realmente gerar uma aproximação e tal. E aí, assim, nasceu a teologia para mulheres. Falei, vou ensinar, né? Já que as mulheres não vão para os seminários, eu vou trazer um pouquinho do seminário, né, para elas, um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Eu comecei com o blog, né, escrevi alguns textos, alguns artigos, compartilhando, depois fomos pro Instagram. Até então eu conduzia, né, o TPM sozinha, e aí eu senti a necessidade de trazer mais gente e tal. E aí o trabalho tem crescido e tudo mais. Eu conheci o Luiz em 2016. Em 2020 nós nos casamos na meio da pandemia, né? Porque o casamento já estava marcado para julho. Uau. E aí tava coragem, tava tudo certo. Daqui a pouco chega março, fecha tudo e não sei o que, e baixa decreto. E olha que coisa doida, né? Eu tinha ganhado meu vestido de noiva de uma tia que mora no Canadá. Então, assim, eu já fui uma noiva muito moderna, né? Eu comprei meu vestido pela internet e tal. Eu vi ele no site. Que coragem. Pois é, muito corajosa. Aí escolhi lá o vestido e tal, o vestido todo do jeitinho que eu queria. E aí ela ia fazer o envio pra mim. Aí veio a pandemia e tudo. Isso já dificultou a situação de envios, né, internacionais. Exato, Aí, fora isso, aconteceu de tudo. Meu vestido sumiu. Assim, meu Deus, que desapareceu. E consegui achar Caramba. umas 2, 3 semanas desaparecido. Foi uma loucura. Gente. Mas assim, a gente saiu de uma lista de 200 convidados para 40 pessoas, né? O nosso casamento... Aliás, nosso casamento teve menos de 40 pessoas. A lista era completa. É bom que dá uma economizada boa, né? Quem casou na pandemia...
Sou super grata. Economizamos muito, muito. Então, e foi muito especial, a gente fez transmissão e tal, mas foi, assim, um ano bem desafiador mas valeu a pena, né? É uma coisa que a gente sempre pensava, sempre falava, o mais importante é a nossa união, né? A festa, né? Quem vai poder estar, quem não vai poder estar. E foi muito especial, então, em tudo a gente aprende, né? E cá estamos nós servindo, eu amo ensinar, né? Eu acho que realmente eu reconheço como um dom, uma vocação que o Senhor me deu. E uma das coisas que mais me deixa feliz, até a Carol mencionou, é quando eu ouço uma mulher dizendo: Prisca, você explica de um jeito tão assim, eu achava tão difícil, eu não entendia, mas ouvindo você explicar, tipo assim, descortinou, sabe? Sim. Abriu a minha mente, eu falei assim, nossa, que bênção, é isso, sabe? Isso que eu busco, é nisso que eu acredito, tornar a palavra, tornar o ensino acessível para as pessoas, que faça sentido na vida delas, sabe? Que elas realmente compreendam. Sim. Então, é realmente uma missão. Eu tenho um grande amor pelo ensino. Que ano que começou o Teologia para Mulheres? O Teologia para Mulheres começou em 2015. Ah, já quase 10 anos aí já. Quase 10 anos, ano que vem completa 10 A gente vai deixar o link no episódio aí na descrição, mas se você tem interesse em seguir no Instagram, é Teologia para Mulheres _. Isso, underline. Isso mesmo. Mas isso que a Prisca falou e esse desejo que você tem realmente de fazer com que as pessoas entendam é muito legal. Porque, por exemplo, você, assim como eu, cresceu num ambiente pastoral, né? Então, dentro da sua casa, muito possivelmente, o seu pai recebia outros pastores, missionários, missionárias, professores. Então, eu cresci sabendo o que era homilética, só usando palavras aqui, né, um pouco usuais aí. Dava até de seminário, isso, né? Eu sabia sobre trindade, sobre o que é ser calvinista, enfim. Mas, quando eu saía para a escola, por exemplo, que eu estudava num ambiente não cristão, nunca os meus amigos iam saber lidar com isso, mesmo os que eram cristãos. Então, eu acho isso muito bacana, porque isso meio que afugenta as pessoas, né? Esses termos difíceis, esses termos... Demais. Eu queria muito encaixar minha palavra aqui, trapiche, mas não tem nada a ver, mas sabe... Não valeu. Não valeu. Não usou. E quando eu falei de verdade que você fala ali de um jeito muito simples, e simples não é pobre, né? É só ali a linguagem do pessoal, isso aproxima as pessoas, porque a gente começa a entender quando aqueles pastores que a gente vê em conferências usam essas palavras e você fala, gente... tô boiando. Isso é uma coisa, vou até aqui agora fazer propaganda da casa, tá? Que o Leitura Bíblica Comentada, que é o nosso outro podcast, é uma coisa que a gente tenta fazer. Um bate-papo, claro, muito sério, que também é uma coisa que você faz com absoluta, assim, certeza, mas é um bate-papo leve, um bate-papo onde a gente quer aproximar o nosso ouvinte para ele entender aquilo que a gente entendeu, né? Então, isso eu acho fundamental. Pra ele conversar, pra ele não entrar numa sala de aula, sabe? É isso. A teologia, ela pode ser uma conversa, né? Ela pode ser realmente algo acessível às pessoas. Eu acho isso muito, muito legal. Sim. E eu lembro que a minha chave, assim, né, virou uma vez, acho que foi um aniversário meu, e aí umas amigas me convidaram, né, pra ir num restaurante mexicano. Eu nunca tinha comido comida mexicana, então eu tava super animada, super empolgada. Nossa, eu amo. Nossa, maravilhoso. Sim. Hoje, super fã. E aí, tipo, eu ouvia falar dos pratos, aquela coisa toda, os nomes diferentes, chili e tal. Eu tava muito curiosa com chili e tudo mais. E entre outras coisas. Aí a gente foi, pediu e tal. E aí quando eu vi chili ali, né? Eu falei, nossa, é feijão e tal, não sei o quê. E eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei assim, bom, pelo nome você, tipo, não imagina, sabe? Porque é um nome super diferente. Mas quando você
pega o prato e você vê os elementos, aí você percebe, cara, isso faz parte da minha também, né? Tipo, feijão é uma coisa que faz parte da minha vida comum, com outros temperos, com outro nome, com outros elementos e tal. Mas cria uma conexão, porque você sabe que ali tem feijão. E a teologia é assim, quando você ouve só um termo de escatologia, meu Deus, o que é isso? Como? Mas aí quando você se aproxima e você experimenta, você pensa, olha, escatologia é isso, a doutrina das últimas coisas. No final dos tempos. Aí a pessoa fala, nossa, isso faz parte da minha vida. É só isso, já né? pensei isso. É isso que você Exatamente. falou, né? O Chile. Exato. É feijão. Então, quando você se aproxima e você vê que, opa, isso faz parte, aí você fala, no fim, né? Faz sentido. Então, realmente a minha ideia foi essa, né? Mostrar que, a teologia às vezes é como um time, mas quando você conhece, fala, que delícia. É super gostoso. Quero mais. Bacana. E aí, o blog te levou a um novo patamar, né? Dessa vez aí, a gente conheceu a Prisca escritora, né? Afinal de contas, você tinha que preparar muita coisa, né? Realmente. Assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo desde criança, tal. Eu gostava de criar histórias e tudo mais. E eu lembro que acho que no ensino médio, a gente teve um concurso na minha escola, né? De os melhores redatores ali, eles teriam um texto selecionado para ser publicado num jornal, assim, que gira na região. E o meu foi selecionado e tal. Legal. Então eu sempre gostei muito. E, inclusive a escrita sempre foi uma necessidade até para mim, né? De expor, de colocar para fora aquilo que eu estava pensando. Aí juntei, né? O ensino, né? O aspecto da teologia com a escrita, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não imaginava que chegaria nesse patamar mesmo, né? De publicação e tudo. Sim. E quando aconteceu, assim, pra mim foi uau, foi maravilhoso, assim, e ver as suas palavras chegando a lugares e a pessoas que você nem imagina, que talvez eu nem vá conhecer aqui, né, dessa vida, mas é muito legal, assim, ver Deus usando, né, Deus levando as palavras pra lugares que eu nem imagino, assim, tem sido uma experiência muito boa. Pelo que a gente consegue ver pelo seu perfil, você tem vários e-books, né? Eu não sei se você chegou a lançar algum livro com um editor impresso, distribuído desse jeito, assim, e se você tem esse sonho, né? Porque, enfim, sei lá, pegar um livro na mão, talvez pro autor seja um negócio, olha o meu livro aqui. É especial demais. Eu tenho os e-books, tenho aí, eu nem sei quantos hoje, mas tenho alguns. E ano passado a gente lançou, né? Eu lancei o livro mesmo físico pela Thomas Nelson. Uau! Que é o livro. Pois é, meu livrinho. Ele é um estudo bíblico no livro de Efésios. O nome é Efésios para Nós. Sensacional. E a proposta desse livro é realmente trazer uma escrita mais simples, né? Um estudo bíblico, mas que as mulheres elas possam fazer tanto sozinhas. E eu gosto do título, né? Efésios para Nós, porque ele também é um livro que convida as mulheres a estudarem, né? A sentarem em torno da palavra em grupos, porque uma coisa que eu percebia, e o livro nasceu também dessa percepção, é que geralmente os grupos de mulheres nas igrejas, no Ministério de Mulheres, eles trabalham sempre temas muito práticos. Maternidade, feminilidade, não sei o que, questão de filhos, tal, que são temas importantes. Mas eu via que a maioria das dificuldades que as mulheres tinham, e que fazia com que elas sempre recorressem a livros sobre os temas, era a falta de fundamentação também, sabe? Teológica mesmo, né? Teológica, porque por falta de uma visão mais ampla, de um fundamento sobre um fundamento geral que nos dá sabedoria e nos orienta em vários assuntos, a gente acaba sempre tendo que buscar uma resposta pontual para uma questão pontual. Então, eu senti essa carência, mas aí eu olhava também e falava, poxa, mas também não temos muitos materiais, a maioria dos livros voltados para mulheres são livros sobre esses assuntos, então... Exatamente, isso era uma coisa que eu ia dizer. Eu não posso só pegar, eu tenho que trazer uma solução. Boa. E, de novo, não querendo aqui desmerecer as autoras, e já entrevistamos várias aqui no Ictus, e maravilhoso, e cada uma acrescenta num cantinho. Mas isso que a Prisca tá fazendo, gente, é uma coisa inédita para o campo feminino. E eu sei que também não é só para as mulheres, apesar de ter ali teologia para as mulheres, mas os homens também podem ser abençoados. Essa é a minha pergunta, especificamente sobre o Efésios para Nós.
Aham. Esse nós aí é direcionado a um público leitor feminino? Ou você acha que não? O seu livro, talvez um pouco, mas qualquer pessoa, homem ou mulher, aí vai conseguir aproveitar de boa o livro. Eu acho que homens e mulheres, eles podem aproveitar do livro. Tanto é que, assim, quando a gente ia lançar, eu tinha falado assim pro pessoal do Thomas Delson, eu pensei numa cor mais neutra, assim, e tal. Aí eles disseram assim, olha, por se tratar de um assunto que as mulheres não estão acostumadas, de um tipo de material que elas não estão acostumadas, seria legal se a gente fizesse numa capa rosa, porque vai gerar identificação imediata. É porque as mulheres, elas vão muito pela capa, Sim. tá vendo, Algo tá mais feminino, né? e aí a Visualmente. gente fez o livro, ele é rosa e tal. Mas, assim, ele é um estudo bíblico. Uhum. Claro que na parte de... tem aplicações mais voltadas para mulheres em algumas partes. Mas, assim, é um livro que pode ser totalmente aproveitado por homens e mulheres. Ai, que legal. Tranquilamente. Isso é muito Bem bom. legal. E, assim, eu fiz questão de que fosse assim também, né? Para que Que bom. as mulheres não tenham a tendência de ler a Bíblia com lentes cor-de-rosa, sabe? Ó, isso é digno de marcador de páginas. Ó, a gente tem alguns aí com frases aí. Guarda, Carol. Sim, sim. Olha aí. Mas Mas é isso, bom, assim. é bom demais. De novo, algumas pessoas têm uma tendência a achar que a Bíblia ela foi escrita para os homens, no sentido de que são Sim. os homens que têm que estudar, são os homens que têm que ensinar. E quando você começa a Exato. se aprofundar, quando você começa a estudar, você percebe que não. Né? Você percebe quantas mulheres temos aí, alguns exemplos, né? Profetisa Débora, pra citar Prisca. a Prisca. Pois é. Exato. Exatamente. Trabalhou muito. Exato. Então, puxa vida, é tão gostoso saber que tem pessoas, servas, né? Peixes grandes que estão dispostas a fazer esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que É verdade. que é pouco valorizado, ou pelo menos não recebe o valor devido, né? Mas a gente sabe que o importante Isso. também é honrar a Deus. Então, na hora certa, vai chegar aí os louros, né? Como as pessoas falam. É um trabalho de realmente educar as mulheres, né? Porque não é uma coisa que sempre foi muito enfatizada. Então, o primeiro fundamento, né? O primeiro estágio do nosso trabalho é gerar consciência, né? As mulheres precisam de uma doutrina sólida, elas precisam de um conhecimento sólido. Você E diz depois consciência mostrar no pra sentido elas. de convencer que ela precisa daquilo, é isso? Exatamente, que elas percebam, porque até então, normal, entendeu? Tipo, aquela ideia de estudo bíblico, estudo teológico é pra quem tem chamado missionário, Sim. né? É pros pastores da nossa igreja, é pro cara que vai exercer teologia, de alguma forma vai dar aula num seminário. Então, uma das coisas, assim, que eu creio que a missão do TPM é desmistificar isso, é quebrar isso, de que teologia é só para um seleto grupo de pessoas que estão ocupando cargos específicos. Não. A gente realmente tem o alvo de tornar a teologia algo comum, algo para todas as pessoas, né? Para a massa mesmo, porque é para útil, a pessoa né? que é leiga. Não é? Sim, Não é? para o cristão de modo É. geral, sabe? Sem sectorizar, sabe? Mostrar para as mulheres o quanto isso é útil na vida delas. Às vezes uma mãe que tá ali caminhando com seu filho, ensinando seu filho, ela precisa ter uma boa teologia. Sim. Pra entender, principalmente, né, a Carol teve o bebê e, assim, o universo materno, por exemplo, ele é cheio de ídolos. Você tem várias teorias, várias coisas ali. Tem uma teoria, por exemplo, né, é bem, assim, famosa, né, acho que é esterogestação, né, uma coisa assim que Sim. quando você tá grávida, você ouve falar muito, quando o bebê nasce, nossa, que a gestação, ela, entre aspas, continua depois que o bebê nasce, porque o ser humano é o único mamífero que nasce com 9 meses e tal. Aí você pode pensar, nossa, isso faz sentido, nossa, que legal, super interessante. Tá, mas se a gente olhar a luz da escritura, faz sentido? Pera, Deus nos criou para nascermos no tempo certo, no tempo perfeito, né? Então, primeiro, nós não somos mamíferos como outros animais, nós somos seres criados à imagem de Deus. Então, se Deus nos criou no tempo certo e fez com que nós nascêssemos com 9 meses, em média com 40 semanas, é porque esse era o tempo de maturação do ser humano. Pode parecer algo inofensivo, mas tá negando de alguma forma um princípio criacional. E para você chegar a essa conclusão, você precisa ter um fundamento teológico para isso. Você precisa ter você tá fazendo um trabalho teológico ali, né? De uma refletir. teologia aplicada à vida, né? Exatamente.
Então, isso que a gente busca mostrar que, poxa, a gente precisa, no dia a dia, a gente tá fazendo teologia, né? E se a gente não tem um bom fundamento, a gente acaba se deixando levar por todo o vento que surge, por toda a teoria, por todo o ensino que surge, que às vezes até parece inofensivo, mas que impacta as esferas da nossa vida. E Deus deseja ser glorificado em cada uma dessas esferas, não somente no culto, quando eu tô na igreja, quando eu tô servindo, mas quando eu tô na minha casa, quando eu tô trabalhando, quando eu tô trocando uma fralda, quando eu tô preparando a comida. Sim. Ele deseja ser o fundamento de tudo aquilo que a gente faz, né? Exato. Nossa, que aula, gente. Sabe aquele emoji da cabeça explodindo? Nesse momento não, e é muito real isso que a Prisca falou. O Thiago fala que essa escritora que eu vou citar é a minha queridinha, mas a Tish Warren, escritora, né, do Liturgia do Ordinário, ela fala muito disso, né, que você reflete o amor de Cristo quando você escova os dentes. Então, é isso. E eu tô vivendo muito, eu não vou nem dizer o fim do puerpério, o meu bebê tá com 2 meses. Então, o que eu mais ouço é essa questão. O seu bebê, ele ainda não entende que ele é um ser único. Ele ainda pensa muito em você como sendo ele, você e ele uma coisa só, tal. E realmente, você começa a absorver isso e você fala, nossa, é verdade, né? Só que nisso você vai se consumindo de uma coisa que realmente não faz bem. E olha que interessante, isso que a Prisca tá também falando, da importância da gente estudar a palavra, porque certas coisas, quando a gente ouve, a gente começa a normalizar. Eu já ouvi várias vezes que loucura, a Ana deixou Samuel com o profeta Eli com aproximadamente, né, é o que dizem, 3 anos, que era o tempo ali do desmame, mais ou menos, tá? Que loucura, que mãe faz isso? E ele é um velho, né? Entende? Sim. Então, quando você olha a luz das escrituras e tem esse entendimento, você não vê a loucura, né? Você vê o cumprimento da promessa dela, né? Exato. E a gente acaba, né? Tem um livro que eu gosto muito, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, e ela fala muito sobre essa questão de como a gente pode acabar sendo cristão, mas tendo uma mentalidade totalmente secularizada, uma cosmovisão não cristã. E a gente tá ali aprovando várias coisas, né? A gente acha que aborto é normal, afinal, poxa vida, né? A gente encontra justificativas pra isso, né? Sim, é verdade. E a gente vai abraçando alguns discursos que parecem, entre aspas, justos, que parecem, sabe, bons, tal. Às vezes até parece cristão. Pois é, exatamente, tá ali, né? Assim, o rótulo, né, parece tão cristão, mas não é. E aí a gente acaba achando normal, aí a gente se torna meio que aquele cristão que, no domingo, beleza, adora. Mas quando ele chega na segunda-feira, ele não consegue criar uma conexão entre a fé que ele professa e o que ele tá afirmando e o que ele está fazendo. Porque ele tá totalmente secularizado. Então a gente precisa realmente levar a nossa mente cativa, né, a obediência da palavra. Exatamente. É, como se a nossa fé estivesse dentro de um trapiche, sabe? Que é uma coisa assim que não tem ligação com o resto da nossa vida. Sim, boa, sim, isso mesmo. Ó, arrasou. Isso aí. Falta a sua aí, né, Prisca? Olha lá. Só falta eu, meu Deus. Onde é que encaixar isso? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Como que é a Prisca mãe teóloga? É um desafio. Eu amo estudar, mas claro, né, com a maternidade, o nosso tempo muda, a nossa mente muda, né? Eu falo que para que o nosso bebê tenha neurônios, né? Acho que Deus pega dos nossos e põe lá e não devolve, né? Eles vão embora, saem da nossa barriga e levam os nossos neurônios juntos. Boa. Então, muita coisa muda. Então, pois é, imagina, né? Por gostar muito, né, do estudo e também hoje trabalhar com o ensino teológico, a gente sempre dá um jeito. Mas eu acho que até nisso mesmo, né? Até na minha maternidade, acho que o ensino teológico, o conhecimento teológico me ajuda muito na forma como eu percebo, eu ajo com ele, na forma como eu busco ensiná-lo. Ele tá com 2 anos, né, que você falou, Prisca? É Azaf, 2 né? anos. É, isso mesmo, tá com 2 aninhos. Mas é interessante, eu tenho uma experiência interessante aqui em casa e acho que, na verdade, eu nem tenho muita memória de 2 anos, mas é muito gostoso conversar sobre as coisas de Deus, teologia, se dá pra usar essa palavra, traduzir na linguagem da criança. A Carol vive muito isso com o Benjamin, né? Eu tenho 2 meninos, um já adolescente,
mais um com 7 anos. E com 2 anos já dá para fazer as adaptações necessárias para que eles entendam o contexto maior, pelo menos, não dá? Sim. Eu amo fazer isso e acho que me ensina muito, porque é mais fácil falar de um conceito teológico para vocês, para adultos, mas pegar esse conceito e traduzir para ele numa linguagem que faça sentido e que alcance a mente dele, uau, é um baita desafio. Eu acredito. Um baita desafio, mas é muito legal. Não, e você vai ver quando tiver uns 4, 5, as Começa perguntas as que vão vir. perguntas, né? Gente, E Meu assim, Deus. são perguntas sensacionais. Não tô falando pra assustar, não. Eu tô falando que são perguntas que um adulto não imagina ela. mas a E aí criança imagina. coloca você em xeque e fala, cara, não é que eu devia ter perguntado isso já e nunca que eu perguntei. E é muito Então. gostoso de ver isso, a gente ajudando a formar um cristão novo, né? Muito gostoso mesmo. Com certeza. E a gente, que nem ano passado, a gente estava estudando Gênesis aqui em casa, né? Lendo Gênesis com ele, em família. Nós terminamos. Como a história de José é a mais longa, né? Ali no livro de Gênesis, ele ficou tão fissurado por José que até hoje ele fala de José. Ele fala, mamãe, José morreu no Egito. O faraó, o papai Jacó e não sei o quê. Eu falo, meu Deus, ele não superou a morte de José. Meu Deus. Aconteceu tanto tempo Muito atrás. engraçado. Ai, que legal. Pois é, mas ele tá sentindo. Assim. É muito legal. Você falou, como as sementes elas ficam, né? Sim. Às vezes a gente tá fazendo aqui, repetindo, e parece que, Então, mas isso é surpreendente, porque assim, a impressão que dá é que eles se perdem, começam a olhar pro teto, mexer não sei o quê. Mas e eles estão prestando muita cai, atenção. deita no chão. E aí, 5 dias depois, ele vem e manda uma frase, uma pergunta, ou lembra de alguma coisa e fala, nossa, achei que você nem tava mais surreal. comigo na conversa. Pois é. E eu acho que o papel da mãe é muito importante nesse início. Exatamente porque a gente acaba ficando mais tempo com a criança nessa primeira infância, né? Óbvio, eu sei que muitas famílias, a dinâmica, a realidade é outra. Eu tô falando mais da minha família. Eu fico muito mais com os meus filhos do que o meu esposo, porque ele trabalha fora, enfim, bate cartão. E uma coisa que eu sempre pus no meu coração é que eu teria esse compromisso de falar sobre Deus e histórias bíblicas, né? Na hora de dormir pro meu filho. Eu tenho 2 filhos, o Benjamin hoje com 5 anos, o Nathan com 2 meses. Então o Nathan ainda não chegamos nessa fase. Mas o Benjamin todo dia, toda noite ele deita e ele fala, mãe, conta uma história. E por muito tempo, ele amava a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele amava, ele sabe contar, ele sabe... E assim, a gente incluía diálogos, né? Os discípulos chegando nas pessoas e perguntando, oi, você tem alguma coisa pra comer? Não, eu não tenho. Eu tô com tanta fome. A gente tentava deixar uma coisa mais lúdica, né? Dentro ali do contexto. Mas uma história que marcou o Benjamin... Na verdade, foram 2 histórias que marcaram ele demais. A primeira foi Jonas. Eu acho que ele ainda não conseguiu pegar assim a totalidade, né, do grande peixe e de Jonas ter ficado vivo ali dentro, e enfim, mas ele fala sempre, ele pede pra repetir, ele sabe toda a história, ele sabe que Jonas foi desobediente, enfim. E a segunda história que marcou demais ele é do maná e das codornas com o povo de Israel. Porque ele fica muito preocupado de... Eles tiveram que matar a mãe pra poder comer. E sim, filho, eles tiveram. E isso marcou ele de um jeito assim, né? Que aconteceu, gente. Aconteceu. Não é uma historinha ali inventada por Moisés, né? Aconteceu de verdade. Eu acho importante... E assim como Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo, que as mães, as avós... E tô falando isso porque eu tô puxando a sardinha, tá? Pro sexo feminino aqui. Diga. Não De leve. sabido, não. Coisa pouca. Mas estamos em maioria, Carol. Exato, e não é sempre que isso acontece. Então, quando eu perguntei como é a Prisca, a mãe teóloga, é porque... Você já tem um compromisso com os de fora. Então, eu imagino que com o seu de dentro, né? Com o seu filho, tem um peso um pouquinho maior, né? Sim, com certeza.
E uma coisa que eu aprendi também, acho que a maternidade me ensina isso, foi desacelerar, a entender que, como eu disse, né, ensinar para uma criança é um desafio diferente, que eu não preciso correr, mas principalmente que a teologia se faz no caminho, sabe? Que é nas pequenas coisas, é na hora que a gente tá ali, de repente eu tô na cozinha, ele tá me ajudando, e aprendo muito, assim, com o Senhor Jesus. Como Jesus usou muito parábolas e ilustrações para ensinar os seus discípulos, eu acho que a melhor forma de nós ensinarmos os nossos filhos é realmente com as coisas do cotidiano, sabe? Fazendo esses links, mostrando para eles, olha, tá vendo isso? Olha, aí você faz aquele link, para que a criança perceba que Deus tá ali, sabe? Deus tá ali no cotidiano, Deus, ele se importa com as circunstâncias, né? E meu momento com Deus não é só que eu abro uma Bíblia, que eu faço o ensino formal, mas é realmente esse ensinar no caminho, né? Em todas as circunstâncias. Então, É super bíblico isso. Totalmente. Então, aprender isso, entender isso, começar a aplicar isso, assim, tirou até mesmo aquela coisa de, nossa, será que eu tô onde eu deveria estar, né? Em termos de ensino e tal. Mas tornar isso leve. E uma coisa que a Carol me ensinou, as histórias. A melhor forma de ensinar para as crianças é por meio das histórias, né? Porque elas gravam, elas se envolvem, elas amam histórias, né? O ser humano gosta de histórias, mas as crianças os têm uma adultos fascinação amam histórias. disso. E eles esqueceram disso, a maioria deles, viu? Mas... Cresce, né? Eu esquecer. Pois é. Eu acho bem legal, assim, e é o que eu tenho feito bastante com ele. Que bacana. Mas a gente precisa andar ainda, Ana Carol. Que a gente não tem, a menos do Verdade Absoluta aí da Nancy Pierce, a gente não tem indicação de livros pra colocar aqui. Já que você puxou o gancho das histórias aí, acho que é um bom momento pra gente começar a falar dos livros que marcaram a sua vida. Boa, bora lá então, dona Prisca. Bora. Carol já mencionou um que eu também amo, que é o livro Dia do Ordinário. É um livro que eu li em anos mais recentes, mas que me ajudou a juntar essa teologia, a parte teórica, e trazê-la para a prática do cotidiano mesmo, né, da vida comum. E esse tema da vida comum, da vida ordinária, é um tema que eu gosto muito, né, a gente poder perceber a presença de Deus, perceber Deus ali nas pequenas coisas, né, a gente tem aquela ideia do Deus que é transcendente, ele é transcendente, mas falta a visão do Deus imanente, né, que tá ali com a gente, que tá junto, que tá no caminho com a gente. Então acho que esse livro trouxe isso para mim, perceber Deus ali no dia, né, no acordar, no preparar de uma refeição, nos aromas, né, nos efluves do lar, né, os perfumes que nos rodeiam. Então eu acho que essa perspectiva, assim, de um Deus presente me ajudou bastante através desse livro. Um outro livro que eu amo, acho que foi assim, é um dos mais antigos, talvez um dos primeiros a exercer uma influência impactante para mim, foi o Teologia da Alegria, que eu acho que hoje tem até um nome diferente, acho que é Em Busca de Deus. Ele foi republicado com esse título do John Piper. Maravilhoso. John Piper. É um livro sensacional. Ele tirou, assim, aquela visão seca de Deus, né? A gente às vezes tem aquela visão de um Deus sério, um Deus assim, né? Um Deus meio ranzinza, e ele transborda. Assim, o Piper é um dos meus pregadores favoritos, né? Ele fala que Deus, ele é um Deus alegre, transborda, que o universo... Qual é o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Mas ele fala assim, ou glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. Então ele faz essa pequena mudança, porque ele diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais alegres nele. E aí ele faz uma teologia de alegria, coisa linda. E é um livro que me marcou bastante, gosto muito dele. Além desse, também, um outro livro que eu gosto bastante é o Simplesmente Crente. Acho que eu li ele lá por 2017, do Michael Horton. Um livro que quebrou alguns paradigmas que eu tinha, né? Aquela visão de, você é cristão, você tem que ir lá pra Amazônia, esse é o evangelho radical, você ir lá pra não sei aonde, abandonar tudo. E eu vim de um meio que se valorizava muito isso, mas o cara que tava servindo a Deus, trabalhando ali, pegando metrô de segunda a sexta, ele não tava vivendo o evangelho. A gente precisa fazer diferença onde ele tá. Então, sendo aquele crente que tá ali de segunda a sexta, batendo, lutando, mas sendo a imagem de Cristo no mundo. Então esse livro também me influenciou bastante. Acho que esses são alguns dos livros que me influenciaram. Um último, Refresh, que é um livro da Shona
esqueci o sobrenome dela, mas ela escreveu com o esposo. É um livro que me ajudou muito numa época que eu tava, assim, à beira de um burnout, eu trabalhava muito, eu tava coordenando uma escola nessa época. Olha, a Shona E assim, David. Exatamente. Gente, esse livro foi um balde, porque ele me ajudou a encontrar ritmos. Ela vai falar, vivendo no ritmo da graça. A gente tem uma vida tão acelerada. E como é importante o descanso, desacelerar. E não somente pensar, tô me sentindo assim, é espiritual. Não, às vezes falta vitamina no seu corpo, falta atividade física, falta sono. Então ela fala sobre nós percebermos os ritmos, percebermos a importância das pausas e fazermos essas pausas. Então, foi um livro que me ajudou a calibrar, assim, a minha rotina, o meu jeito de viver. Então, acho que hoje eu tô muito mais desacelerado, apesar de ter muitas coisas pra fazer. Eu consigo viver esse ritmo mais desacelerado, apesar de ser mãe. Porque esse livro me ajudou, assim, me deu bons pilares que eu pude colocar pra fazer com que as coisas fluíssem. Quando eu sinto que a coisa tá apertando, opa, pera, tá na hora do meu pit stop aqui, tem que parar e reabastecer. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade e mulheres que não são mães, não é uma crítica a vocês, tá bom? Mas é que a gente, quando se torna mãe, a sociedade nos impõe, tá bom, você é mãe, beleza, mas volta pro seu trabalho, volta pra sua vida de quando você não era mãe. Sim. E a maternidade, ao mesmo Exato. tempo, fala, preciso de você aqui, você tem que estar 100% aqui, 1000% Exato. aqui. E se você não tem um equilíbrio, se você não tem um ponto ali, o alvo, né, que obviamente é Cristo, se você não foca nisso, você enlouquece. Você enlouquece. É verdade. No fim, você não consegue fazer nem uma coisa nem outra e você enlouquece, né? É triste, mas é a vida. É uma fase. Mais dicas aí, mais dicas. E livros não teológicos aí, ô Prisca? Olha, acho que os livros não cristãos, assim, que mais mexeram comigo, né, que mais trouxeram de crescimento, são de anos mais recentes. Um deles é Hábitos Atômicos, né? Acho que é um livro que tá bem aí em alta, né? O pessoal tem falado bastante sobre isso. E esse livro me ajudou bastante no aspecto da disciplina, né? Porque a disciplina é um músculo, né? Boa. Que precisa ser exercitado. Quanto mais a gente exercita, mais forte a gente se torna e mais a gente consegue exercê-la. E quanto menos a gente exercita também, menos a gente consegue. Olha que interessante, nunca imaginaria. Também não conhecia. Nunca imaginaria que a Prisca indicaria livros assim. E não é uma crítica, tá bom? É uma grata surpresa. Ai, que bom. Feliz. Você gosta de livros assim de ficção? Ou você realmente acha, não é ruim, mas também não assim me apetece? Olha, eu gosto, eu vou chegar lá, mas eu gosto bastante. Eu gosto muito de Lewis. Eu comecei a ler Tolkien. Inclusive, Prisca, fazendo aqui um parênteses, nada a ver, tá bom? Com a nosso bate-papo aqui. Eu tenho uma irmã caçula. Hoje ela tá com 22 anos, a Débora. E ela é assinante do Plano Mar, dentro do Clube Ictus. E a gente mandou o Hobbit alguns meses atrás. Mandamos o Silmarillion. Mandamos A Queda de Númenor. E ela ainda não leu, porque ela queria saber qual ela tinha que ler primeiro e tal. E aí eu fui explicando pra ela, e ela nunca assistiu Senhor dos Anéis. E eu falei, Débora... você não viu, vai no livro primeiro, Carol. Não, eu falei... Que oportunidade, eu falei, Débora, por favor, vamos fazer isso direito, tá? Vamos fazer isso direito. Você é uma das pessoas privilegiadas do universo, tá? Que ainda não conhecem a história na sua totalidade. Vamos fazer bonitinho, tá? E aí eu tô pegando com ela. Começa no começo. E, gente, ai, que emoção. Eu fiquei tão emocionada. Eu falei, não, Senhor Mas ela dos tá Anéis. lendo, Carol? Ela vai começar, que voltou à faculdade, agora ela tem que focar no último semestre, mas já tá aqui, a gente tá fazendo um planozinho pra começar a ler, vou ler com ela, entendeu? O Hobbit, né? É o primeiro, né? Não vai me enfiar um Silmarillion nela, Não, eu vou do mais simples, né, assim, pra apresentar... Ai, mas eu tô tão animada. Eu falei, gente, nossa, eu tô muito emocionada com isso. Coisa boa, né? Sim. E um outro livro, que é um livro cristão, que é da Francine Rivers, Amor de Redenção. Amor de Redenção, é isso? Sim. Isso. Eu já ouvi falar nesse livro, eu nunca li. É da Francine Rivers. Isso. Ai, gente, olha... É um livro que, assim, eu li há muitos anos, mas
Pensa num livro que me rasgou até hoje, eu me lembro. É um livro lindo, ele é baseado na história de Oséias com Gomer. É a história de um cristão. Deus manda que ele se case com uma prostituta, né? Uma mulher, ele tira ela da prostituição. Nossa, meu Deus, só lágrimas, tá? Ele é um livro de umas 300 páginas. Eu acho que eu li ele em 3 dias, porque eu não conseguia parar. Eu madrugava pra ler esse livro. E muito choro, muito choro. É um livro lindíssimo. É um livro forte, então assim, né, pra quem tem gatilho, algumas questões, eu acho que vale cuidado, porque vai falar um pouco desse universo, né, da prostituição. Ela começa sendo aliciada criança e tal. Ela conta um pouco da história de como ela chegou ali, mas é um livro de redenção mesmo, que mostra a transformação e nos mostra o verdadeiro amor, né, porque ele não desiste dela e aponta pra nosso Deus, né, o nosso Deus que não desiste de nós e tal. Sim. É lindo demais. Ai, que legal. Muito bom. Fim de lista, Prisca, ou tem mais algum tesourinho pra gente? Fim de lista. Por hoje só. Show. Tá bom. Olha. Ih, já tem bastante coisa legal pra gente brincar aqui. Eu já tô aqui. Alguns títulos eu nunca tinha ouvido falar e eu amo quando isso acontece, como a Carol falou, porque... Assim, a gente manda no máximo 2 no clube, mas cada gravação dessa a gente sai com uma lista sempre bem maior de coisas que a gente vai querer ler na vida e infelizmente não vai ter tempo para ler tudo. É verdade. Não vai, gente. Os livros saem da prateleira com uma velocidade muito menor do que entram, isso é um É verdade. A vida de leitor é isso aí, né? Fazer o quê? É assim, não tem jeito. Exatamente. Poxa, olha, todo mundo falou a sua palavra, todo mundo usou corretamente. E aí do Tan se vier falar que eu roubei. Não roubei, tá? Fiz tudo bonitinho. Não roubou não. Foi bom, você usa. Isso aí, vencemos. É isso aí. Ninguém aqui vai trazer trava-línguas hoje. Queria muito agradecer a Prisca por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. A gente ainda não tá terminando o podcast, mas eu queria já deixar aqui a minha gratidão para ela, porque agora a gente chegou no último bloco, que é o Marília Gabriela responde, ou pergunta, ou... Era o ping-pong, não era que você tinha chamado isso? É. Eu quero em 2024 mudar o nome desse programa, Thiago, desse quadro. Tem que ser Desse quadro? Tem que ser bacana, entendeu? Relacionado ao ictus, né? Ao mar, o universo aquático, enfim, sei lá. Isso é um problema pra Carol do futuro. Gente, só... se algum ouvinte tiver alguma grande ideia, né? Comenta aí pra gente no Discord que a gente dá o crédito do nome, não tem problema. Prisca, a gente chegou agora aqui num ponto em que eu vou fazer algumas perguntas, você vai responder sim ou não, não precisa justificar, se quiser justificar também, pode justificar, coisa simples, jogo rápido, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, valendo. Livro físico ou digital? Físico. Tem meta de leitura? Tenho, eu gosto de fazer. E costuma cumprir? Então, aí já são outros things, né? Mas eu faço uma meta bem realista pra não ter muita frustração. Boa. E você é daquelas que vai até o final na leitura, mesmo não gostando, ou você abandona sem culpa? Olha, difícil eu abandonar. E quando eu abandono com culpa. Fazer o quê, né? Não se pode ter tudo. Você costuma ler um livro por vez ou ler 2, 3 de uma vez? Eu prefiro ler um por vez, mas, por exemplo, nesse mês eu tô lendo 3. Então não é o ideal, porque eu sinto que retarda a minha leitura. Mas eu precisava, são 3 leituras muito específicas, então não tem jeito. Uma complementa a outra, né? Exatamente. Então, beleza. Prisca, você costuma ler a última página do livro ou você contém, assim, esse spoiler até o final? Eu contenho. Eu gosto de manter a surpresa, manter o mistério no ar. O Thiago tá ganhando, por enquanto. Né, Carol? É só eu, por enquanto, gosto de ler. É lógico. Não, eu não sou a única. Tem outros. Tem 1 ou 2 aí que são doidinhos igual você. Eu já expliquei aqui porque eu gosto de fazer isso, então, paciência. Se não ouviu, procura uns episódios pra trás aí que a Carol sempre defende essa tese. Isso aí, defender de ler a última página? Porque se eu morrer, antes... assim, da Agatha Christie, ela lê. Se eu morrer antes, eu vou saber o final, entendeu? Poxa vida. Come sobremesa antes da entrada. Quando você é adulto, você mas aí perde toda a graça. Não, mas aí é um quebra-cabeça que você vai montando, entendeu? E quando você vê, pum, algumas vezes dá ruim, mas a maioria é legal. É uma estratégia, né? É, isso aí.
Eu sou feliz. Não vamos desprezar a sua estratégia. Exatamente. Eu acho que pra encerrar, né, já com a imensa gratidão de ter tido a Prisca aqui com a gente, nada mais justo, Prisca, do que você deixar os seus contatos, os seus arrobas aí. A gente já falou do TPM, mas acho que vale a pena repetir, e os seus perfis pessoais e o que mais você quiser indicar aí, o próprio legal. livro, mencionar mais uma vez e tal, enfim, fica à vontade. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez. Foi um prazer imenso bater esse papo com vocês. Foi muito gostoso. Bom, pra quem quiser me acompanhar no Instagram, meu perfil pessoal é o Prisca Mendonça, @Prisca Mendonça. E aí tem o @Teologia para Mulheres, _. A gente tem o site do TPM também, onde a gente tem blog e tal, que é o www.teologiaparamulheres.com. E tem o meu livro, né, O Me Faz História Nossa. Ele tá sendo bem difundido, assim, acho que de modo geral, na maioria das livrarias dá para encontrar na área de livros cristãos. E a gente tem um projeto muito legal, né, um projeto de teologia, de ensino teológico para mulheres, que é a Academia Teológica. Lá a gente tem curso de teologia, especificamente voltados para mulheres, não porque o conteúdo seja diferente, mas porque a gente sempre traz essas aplicações práticas da vida da mulher. A gente tem também devocionais, a gente faz mensalmente juntas. Então é uma comunidade de mulheres aí que querem se aprofundar mais na palavra, no estudo teológico, mas de uma forma leve, de uma forma simples, acessível. E é isso. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, esteja super à vontade. Ficaremos felizes em ter vocês com a gente. Que legal. Mais uma vez, obrigado pela presença aí. Foi um encontro aí que deu muitos desencontros, mas enfim, Verdade. surgiu um encontro e foi um encontro Maravilhoso. primoroso, assim. Muito legal te conhecer, com certeza. Talvez eu não vá te seguir no Instagram, porque, enfim, eu não uso o Instagram. Não sei nem se você tem Twitter, enfim. Mas eu falei que eu sou idosa, né? Então eu não tenho Twitter. Enfim, eu não sou nem de redes sociais, mas fica o convite para você continuar com a gente aqui no Discord e participar e engrossar o caldo nas conversas e tudo. Sim. Mas é sempre muito gostoso conhecer gente boa, gente inteligente, gente que tem propósito e um propósito bonito assim na vida. Realmente que Deus abençoe você como esposa, como mãe, como assim, líder ministerial. E a gente sabe o quanto é gostoso receber de volta os feedbacks que Deus permite que a gente acabe conhecendo um ou outro. Então, realmente, que Deus abençoe muito tudo que você tá fazendo. E a gente tá aqui pra ajudar sempre que você precisar, tá, Prisca? Perfeito. Obrigada tanto, foi um prazer conhecer você, Carol. E valeu aí o pessoal. E depois eu quero dar uma fuçada mais pra conhecer o trabalho de vocês. Eu achei muito, muito bacana. Muito bem, senhores ouvintes, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com outro programa no Ictus. Não se esqueçam, vocês têm até o final desse mês para garantir o seu kit no plano Peixe Grande e aproveitar pelo menos uma dessas indicações que a Prisca fez com a gente. Não esquece de compartilhar esse link aí com a galera no seu Zap, na igreja e tal. Principalmente mulheres, para que elas conheçam esse ministério aí e, por que não, né, aumentar um pouco mais aí o caldo do Teologia para Mulheres, que realmente seja abençoador para a vida de vocês. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito Tchau, tchau. obrigada. Até mais.